Tá, o seminário de hoje é sobre string matching em GPUs. Então, umas coisas. Eu nunca trabalhei com string matching antes, é a minha primeira vez que eu começo a pesquisar um pouco sobre isso. E se tiver alguém que saiba alguma coisa e eu falar alguma bobagem, por favor, não tenham medo, podem me corrigir, pergunta também, se eu puder ajudar, se eu puder responder, faço também. Tá. Então, o seminário de hoje, primeiro, eu não vou falar muito sobre arquiteturas de GPU, essas coisas, eu vou falar um pouco por alto sobre a GPU, só para quem nunca viu, nunca ouviu falar, eu vou citar um pouquinho, eu acho que seria legal, quem nunca viu, depois ver os seminários para trás, que estão disponíveis, tem as apresentações, senão ia gastar muito tempo nisso e que estão bem completos, já cobrindo esse assunto. Hoje eu vou focar mais em alguns algoritmos para string matching e como podemos implementá-los em GPU, um negócio um pouco mais alto nível, mostrando maneiras de poder implementar, sem me preocupar muito com a arquitetura, esse tipo de coisa. Depois eu vou falar um pouquinho a questão da performance, se eu usei os testes que eu vi, o que eles usaram, essas coisas, daí eu cito o que eles utilizaram. Tá. Então, o roteiro de hoje, vou dar uma introdução. A introdução fala o quê? String matching primeiro. O que é, em que é utilizado e os tipos de string matching que nós temos. Em seguida, eu vou falar bem rapidamente de GPU, GPGPU. O segundo tópico que vai ser abordado vão ser os 3 algoritmos que eu vou mostrar aqui hoje, os 3 métodos de fazer string matching. Força bruta, esse paralelo, failureless accuracy e o online approximate string matching. Existem mais. Eu me foquei nesses 3 no trabalho, que acho que eles exemplificam assim, um de cada tipo. Existem mais complexos, mais robustos. Esses 3 acho que já está bom. A performance deles, dos testes, algumas considerações finais e no final as referências. Então, introdução. String matching basicamente é o ato de encontrar todas as ocorrências de um padrão e um texto. Que a definição bonita está no livro do Cormen. Podemos dizer que um padrão T ocorre com deslocamento S, um texto T. Tudo isso. Se P ocorre com deslocamento S e um texto T, então nós falamos que S é um deslocamento válido e o problema é encontrar todos os deslocamentos num texto T. Esse seria uma coisa formal, a definição já está no livro do Cormen. Então, esse texto mais bonitinho do mundo aqui, a gente, se for falar esse matching, you will always have my love for the love I love is loving as love itself. Bem bonitinho, né? Padrão love, no caso é o que nós estamos procurando. Ele teria que retornar mais ou menos isso no texto. Todas as ocorrências, não importa se é um substring e se tem espaço, todas as ocorrências no texto. Bem simples, a princípio. Então, onde que é utilizado? O que eles utilizam? Banco de dados, fundamental, buscas, tudo mais. Edição de texto, qualquer editorzinho de texto, você faz uma busca, você busca com expressão regular, tudo mais. Fundamental. Bioinformática, biologia computacional, isso nem se fala. E a gente espera que futuramente também para computação e finanças é o ideal. E ainda muitas outras aplicações. Então, os tipos. Uma das classificações possíveis para string match são essas duas. Você tem a busca exata, que encontra as ocorrências exatas de um padrão em texto, como aquele exemplo acima, que a palavra love, e a gente encontrou exatamente love. E a aproximada,
ele vai buscar ocorrências aproximadas de uma string em um texto. Mas agora, como que a gente pode medir o aproximado? O aproximado a gente mede por um número k. E esse k é o número de edições que nós temos que fazer no texto para ele ficar igual ao padrão. Remoção, inserção ou substituição. Se o número for menor ou igual a k de edições, então nós falamos que nós temos ali um match, senão não encontramos o padrão no texto. Então, no caso, no aproximado, esse exemplinho aqui, ó, é uma palavrinha problema. E aqui, problema. Se nós estivéssemos procurando aqui no texto, se o K for igual a 1, a gente pode fazer no máximo uma edição no texto, e essa busca não ia funcionar, porque aqui você precisa de duas. Você precisa, no caso, por exemplo, uma inserção e uma substituição. Se o K for maior ou igual a 2, daí funciona ok. Uma inserção, duas, você precisa só de duas edições para retornar ok nesse caso. Tem outros tipos de classificação, mas vamos focar nessas duas aqui hoje, porque nós vamos trabalhar, eu vou mostrar dois algoritmos para exato, que faz a busca exata, e outro que faz para a busca aproximada. Falar um pouquinho de GPU, bem rapidamente. Quem tiver mais interesse, eu sugiro fortemente que olhe os seminários anteriores. Está tudo muito bem explicado. É ideal para operações com alto paralelismo de dados. GPU, para quem sabe, é Graphic Processing Unit. Então é ideal para operações com alto paralelismo de dados, porque tem múltiplas unidades, múltiplos processadores, unidades lógicas e aritméticas. Então, quanto mais paralelismo, melhor. Consegue fazer muita operação de ponto flutuante por segundo. Muita mesmo. Dezenas de multiprocessors, múltiplos threads por multiprocessor. Então, no final, você consegue ter milhares de threads em paralelo rodando em uma única GPU. Enquanto um computador com 4 núcleos consegue ter thread 4 em paralelo, GPU você tem muitas mesmo, dependendo da sua. GP e GPU. As GPUs no começo foram criadas para fazer operações gráficas, basicamente. Renderizar um vídeo, os jogos que nós temos, filmes de animação, muitos hoje, tudo era para isso que elas foram criadas inicialmente. A GP e GPU é um novo conceito que surgiu, porque no começo o pessoal começou a utilizar a GPU, fazer umas gambiarras, uns workarounds, a gente pode dizer assim, dentro da própria GPU para usar os núcleos dela para fazer operações. Daí, empresas como a NVIDIA tinham um nicho que eles podiam aproveitar, que é criar GPUs que você pode programar. Você pode programar os núcleos dela para fazer o que você quer. Então, GPU é General Purpose Graphic Processing Units. Técnica para utilizar as GPUs para realizar computações que geralmente são realizadas pelas CPUs, não só fazer renderização e tudo isso. E hoje em dia temos APIs OpenGL, DirectX são tradicionalmente utilizados para gráficos, mas hoje em dia já temos o OpenCL e o CUDA e outros ainda mais. OpenCL e CUDA são mais utilizados, ou melhor, CUDA é mais utilizado, está mais desenvolvido, OpenCL menos. E a minha sugestão, mais sobre o assunto dos seminários anteriores, que eu acho que é bem interessante e todo mundo quer realmente saber um pouco mais, devia dar uma olhada nesses seminários anteriores.